Olá, meu nome é Gilze Francisco, eu sou presidente do Instituto Neomama de Prevenção e Combate ao Câncer de Mama e eu também sou presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer do Estado de São Paulo. Eu hoje estou aqui para responder as perguntas que vocês enviaram para que eu respondesse e tirar as dúvidas de vocês. Vamos ver se a gente consegue esclarecer tudinho, tá bom? Vamos lá para a primeira. Os desodorantes antitranspirantes causam câncer de mama? Não, isso é mito. Isso não existe. Isso é uma conversa que vem desde o início dos anos 2000, dizendo que o desodorante antitranspirante ou antiperspirante poderiam causar câncer de mama. Isso não acontece. O câncer de mama, ele vai da mama para a axila, não da axila para a mama. Então, isso não existe. Tá certo? Isso pode ficar tranquilo. Próxima. O que fazer para prevenir o câncer, uma vez que mulheres da família tiveram câncer? Câncer de mama é hereditário? Eu primeiro tenho que deixar algumas coisas bem certas com vocês. Em primeiro lugar, não existe prevenção para o câncer de mama. Se você for portadora, e eu vou explicando isso, se você for portadora do gene do câncer de mama, da célulazinha do câncer de mama, você vai ter câncer de mama. Você só não vai ter câncer de mama se você morrer antes dele se manifestar. Mas, do contrário, você vai ter. Quem tem câncer de mama, tem a célula do câncer de mama. Eu sei que muitas de vocês já ouviram dizer que todo mundo nasce com a célula do câncer. Isso não é verdade. Isso só é verdade quando é câncer de mama, tá certo? Então, vamos lá. O que fazer para prevenir o câncer? Não existe prevenção. Uma vez que mulheres da família tiveram câncer, o câncer de mama é hereditário? O câncer de mama pode ser hereditário, mas somente uma porcentagem bem pequenininha de 5 a 10% do total de casos é por um câncer hereditário. Você herdou de uma família onde muitas mulheres tiveram câncer de mama, tá certo? Então, quando acontece isso, pode ser que você desenvolva o câncer de mama e pode ser que não, tá bom? Ele pode ser hereditário, mas a maioria dos casos são casos como o meu. Eu tive câncer de mama aos 38 anos, há 21 anos atrás, e eu não tenho caso nenhum de câncer na família, de tipo algum. Eu fui a única que desenvolvi um câncer e foi um câncer de mama, tá bom? Vamos para a próxima. Quem fez mamoplastia pode ter câncer de mama? Para quem está me ouvindo e não sabe, mamoplastia é quando a pessoa tem a mama muito grande, as mamas muito grandes, e fazem uma cirurgia para reduzir, para tirar o peso e o tamanho da mama. Então, não tem nada a ver o fato de fazer mamografia e ter câncer de mama, tá? Isso não impede a mulher de ter e nem a salva. Portanto, quem tiver que fazer mamografia, quem precisar, pode fazer e continuar o seu controle direitinho, tá bom? A próxima. Tem idade para fazer mamografia? Quem tem seios pequenos demais pode fazer mamografia? Então, vamos lá. Idade para fazer mamografia? Existe uma lei federal que fala que toda mulher a partir dos 40 anos tem direito a fazer uma mamografia por ano, a partir dos 40 anos. Porém, se qualquer mulher encontrar no autoexame ou algum sinal de que está havendo alguma coisa de anormal com a mama, ela procura o seu médico e ele vai solicitar uma mamografia ou um ultrassom. Se a mulher é muito jovenzinha, tipo 20 e poucos anos, ele pode ser que solicite um ultrassom, tá? Ele só vai solicitar a mamografia caso ele apalpe e ele veja que pode ser um câncer de mama. Aí ele pede a mamografia e o ultrassom. E por que isso? Porque a mamografia é o que tem de melhor para a gente descobrir um câncer de mama. E como ele não tem prevenção, a gente tem que descobrir através dos exames de imagem. E o melhor exame é a mamografia. Mas em mulheres jovens, o que funciona mais é o ultrassom. Tá bom? Quem tem seios pequenos demais, pode fazer mamografia?
Pode, mas é uma pessoa que acaba tendo uma mamografia mais dolorosa, né? Um pouco mais dolorida. Desculpa. Porque, como o seio é muito pequenininho, às vezes a técnica tem que puxar um pouquinho em cima daquela bandeja, né, que fica segurando as mamas, e aí para vir o mamógrafo pegando o tecido mamário desde aqui e dar uma imprensada para poder fazer o exame certinho, tá bom? Então, quem tem seio pequeno demais pode fazer mamografia sim, tá? Porque até homem, se precisar, faz mamografia. Então, isso não impede ninguém. Só vai ser um pouquinho mais dolorido. Querem uma dica? Tendo mama grande ou mama pequena, faça sempre depois que veio a menstruação, tá bom? Próxima, por favor, vamos ver. Por que perguntam do histórico de família se já teve câncer de mama? Com esta pergunta, se já teve na família, eu posso ter também? Bom, quando perguntam pelo histórico, se já teve câncer de mama na família, é porque o médico ou o profissional que está conversando com você, ele quer saber se tem a possibilidade de ser, ou de você um dia apresentar um câncer de mama pelo histórico familiar, pela hereditariedade. Então, a mulher, ela precisa saber assim, alguém na família teve câncer de mama? Às vezes a avó, a tia, a prima, a irmã, a mãe, aquelas mulheres todas tiveram câncer de mama. Aí você precisa ficar mais atenta. Aí os seus exames, mesmo antes dos 40 anos, eles não serão uma vez por ano. Eles têm que ser de 6 em 6 meses, tá? Então, sempre alerta, sempre tocando as mamas, sempre indo ao médico para fazer os exames que vão te beneficiar, porque não existe prevenção, mas existe detecção precoce, diagnóstico precoce. E tem bastante tempo para você fazer diagnóstico precoce. Porque para o câncer de mama, na maioria dos casos, alcançar 1 centímetro, sabe quanto tempo ele leva para ele alcançar 1 centímetro? De 8 a 10 anos. Então, tem muito tempo para se fazer diagnóstico precoce ou detecção precoce, tá? Não existe prevenção, tá bom? Com essa pergunta, né, do histórico familiar, se já teve na família, eu posso também ter? Pode, até pode ter sim, mas isso não significa que você fatalmente vá ter. Eu conheço muitas mulheres que tiveram casos inúmeros, muitas mulheres na família com câncer de mama e elas não tiveram. Então, é uma possibilidade, mas não é uma certeza, tá bom? Vamos ver a próxima pergunta agora, qual será? Com quantos anos é feita a mamografia? Bom, em geral é feita a partir dos 40 anos. Se qualquer mulher encontrar um nódulo ou um médico no exame do toque das mamas, o médico examinando, ele encontrar algum nódulo, ele vai pedir a mamografia, não importa a idade, tá? Agora, se não houver nada, se tudo for caminhando bem, é a partir dos 40 anos. O que pode ser feito é que, quando tem muitos casos de câncer na família, ou já teve algum caso, não são muitos, mas já teve algum caso, como aconteceu na minha família, então as mulheres entre 30 e 35 anos, elas fazem uma mamografia que se chama mamografia de base, que é para comparar, quando começar a fazer mamografia aos 40 anos, comparar a mamografia que fez aos 30 e a mamografia que fez aos 40. O que tem de igual, o que ficou diferente? Só por causa disso, tá bom? Isso é importante para o médico ter um controle sobre tudo o que está acontecendo na saúde das suas mamas, tá? Vamos ver a próxima pergunta agora. O que causa o câncer de mama e como se prevenir? Os homens também podem ter câncer de mama? Gostaria muito de saber quem tem mais capacidade de ter, homens ou mulheres. Então vamos lá. O que causa o câncer de mama e como se prevenir? Não tem como se prevenir, né? Quando a gente ouve, principalmente no Outubro Rosa, as pessoas falando assim: faça mamografia, previna-se contra o câncer de mama. Se eu fizer mamografia, eu não vou ter? Não. Se eu fizer mamografia, eu vou descobrir. Se eu fizer autoexame, eu não vou ter? Não. Se eu fizer autoexame, eu vou descobrir. Se eu fizer ultrassom, eu não vou ter? Não, eu vou descobrir. Vocês estão entendendo? Então, não existe prevenção. O que causa o câncer? O que vai lá na célulazinha que essa mulher tem, caso ela seja portadora, e cutuca ela para ela começar
a se desenvolver muito rapidamente, no caso do câncer de mama, são vários fatores. Então, existe histórico familiar, existe o sedentarismo, a mulher que não pratica atividade física, não é aquilo que a maioria faz. Trabalha muito no seu ambiente de trabalho, ir para casa correndo, chega em casa, lava roupa, passa roupa, faz comida, toma conta dos filhos, isso tudo é cansaço, tá? Tem que fazer exercício, tem que pegar pelo menos uma linha reta, com passo acelerado, 15 minutos de ida, 15 minutos de vinda, 3 vezes por semana, vocês puseram o pé fora do sedentarismo, tá bom? Mas o sedentarismo, ele faz parte do grupo de risco. Obesidade ou sobrepeso, estar acima do seu peso ideal. Por quê? Porque quanto mais gordura a gente tem, mais estrogênio, que é um dos hormônios que a gente produz estrogênio e progesterona, né, que são os principais. Então, quando a gente está com muita gordura no nosso corpo, a gente produz mais estrogênio. E se a nossa célula, ela gostar do estrogênio ou da progesterona, a gente vai alimentar mais rapidamente essa célula. Então, precisa ter cuidado. Manter o corpo dentro do limite do peso é importante. Uma dieta pobre em gordura, rica em verduras, legumes, cereais, rica em frutas, ela é sempre recomendada. Mulheres que menstruam antes dos 12 anos de idade, na verdade, menina, né, que tem a sua primeira menstruação antes dos 12 anos de idade. Mulheres que estão depois dos 50 anos e ainda estão menstruando. Então, elas são também fator de risco. Por quê? Porque começou a menstruar muito cedo e está menstruando muito cedo e está demorando para parar de menstruar. O que acontece no nosso período menstrual? As nossas mamas são como duas bombas hormonais. Elas incham e desincham todos os meses. Então, quanto mais nós menstruamos, mais exposta nós estamos ao câncer de mama. Então, qual é o outro fator de risco? Nuliparidade, mulheres que não tiveram filhos porque não quiseram ou porque não puderam ter filhos biológicos. Mulheres com poucos filhos, com a primeira gravidez depois dos 30 anos, é fator de risco. Por quê? Porque é sinal que vai ter poucos filhos, diferente daquela mulher igual a sua avó, igual a sua bisavó, que tinha muitos filhos, amamentava, às vezes engravidava até amamentando, não é? Ela tinha poucos ciclos, ela menstruava muito pouco durante a vida dela toda. Hoje a gente menstrua 10 vezes mais durante a nossa vida toda do que aquela mulher lá do início do século, que tinha muitos filhos, pouco dinheiro, mas que a vida dela era controladinha, né? Ou passava por umas durezas. Essa mulher estava... E ela morria mais cedo também. A gente, hoje em dia, vive bastante, né? Então, realmente, esses são os fatores de risco, tá bom? Evitar hormônios. E o nosso principal fator de risco é ser mulher. Então, respondendo à pergunta se os homens também podem ter câncer de mama, pode sim, mas somente 1% do total de casos acontecem nos homens. Ah, mas é muito pouquinho, 1%, não é? Mas quando a gente passa isso para os números, a gente vê que tem muito homem com câncer de mama que não descobriu ainda que tem câncer de mama, porque a cada 100 casos, são 99 mulheres e um homem. Aí você acha que é tão pouco assim? Não, tem muito homem por aí sem saber que está com câncer de mama. E respondendo à última pergunta dessa pessoa, eu gostaria muito de saber quem tem mais capacidade de ter. Na verdade, seria de desenvolver, né? Homens ou mulheres? Mulheres, tá? Homem, somente 1% do total de casos. Agora nós vamos ver como é que é a próxima pergunta de quem mandou, né? Vamos lá? Foi constatado que um homem teve câncer de mama. Gostaria de saber se uma criança pode ter câncer de mama. Homem pode ter, se você conhece algum homem que teve câncer de mama, isso não é história, isso realmente acontece. Criança, existem alguns casos descritos em criança de 2 anos, de 10 anos, mas isso é muito, muito raro.
mesmo. Então, são casos que são descritos como realmente um caso raro. Então, olha, teve uma criança na Alemanha, teve outra, acho que no Canadá ou nos Estados Unidos. Então, são casos assim, um aqui, outro ali e nenhum outro. Porque, na realidade, é um câncer de adulto, né? Depois que a gente tem os 40 anos, 50 anos, aumenta a incidência e abaixo dos 30 ela vai diminuindo, tá certo? Então, criança pode ter câncer de mama? Raríssimo, ninguém deve se preocupar, tá bom? Se você faz o controle da criança sempre no pediatra, se põe as vacinas em dia, que isso é muito importante, então esse médico está sempre olhando e não vai acontecer nada com criança alguma, tá bom? Vamos ver a próxima. Como posso saber se eu tenho câncer de mama? Você vai saber através dos exames de imagem, que é a mamografia, o ultrassom, e também o autoexame é uma ferramenta a mais para você descobrir o câncer de mama. Qual é o problema? Por que até agora eu não falei tanto do autoexame? Porque quando você acha um câncer no autoexame, ele já tem pelo menos de 1,5 cm a 2. Então, já não é um diagnóstico tão precoce. Porque a mamografia, ela pode pegar a poeirinha do câncer de mama, quando são microcalcificações malignas. Existem as benignas, mas quando vem microcalcificações se agrupando, microcalcificações malignas, isso tudo indica que é muito provável que seja um câncer de mama. Então, quando são microcalcificações, é sinal que elas estão indo se juntar, entendeu? Então, nem é nódulo ainda. Então, isso é diagnóstico precoce. Microcalcificações é um diagnóstico precoce lindo, é aquilo que todas as mulheres gostariam de ter e que todo médico gostaria de achar. Eu encontrei o meu no autoexame. Numa época, há 21 anos atrás, que ninguém fazia mamografia quando achava um nódulo, tinha que o médico pedir. A gente não fazia uma mamografia de rotina. Então, é muito importante a gente ficar atento, porque o meu nódulo já tinha 2 centímetros, atrás dele tinha outro de 2 centímetros, eu tinha pontos do câncer na mama toda, atingiu o músculo peitoral, atingiu a minha axila, que todos os linfonodos que foram retirados na hora da cirurgia, o câncer já tinha alcançado, então não foi fácil. Mas eu estou aqui, graças a Deus, e eu acho que todas as mulheres que estão atentas, que conhecem bem as suas mamas e que fazem os exames que os médicos pedem, elas têm uma chance maravilhosa, que é a chance de viver. Então, não abram mão disso e nunca esqueçam disso, tá bom? Como é que pode saber? Fazendo mamografia, fazendo ultrassom e depois fazendo autoexame todo mês, tá bom? Vamos embora para a próxima? A partir de que idade recomenda-se fazer os exames preventivos para evitar o câncer de mama? Nós não conseguimos evitar. E os exames, na realidade, são exames que a gente chama de rastreamento. É quando a gente olha a mulher e quer saber se ela tem câncer de mama ou não. O Outubro Rosa, ele é um mês onde existe muito rastreamento do câncer de mama, onde todo mundo quer saber que quanto mais mulheres fizerem a mamografia, quanto mais mulheres procurarem um médico, quanto mais mulheres fizerem um exame, melhor. Isso se chama rastreio. Mesmo que elas não tenham um caso de câncer de mama na família, é muito importante que elas aproveitem esse mês, onde tem uma maior oferta de mamografia, aonde inclusive elas podem vir de outra cidade, tem gente que pega e acaba conseguindo fazer em Santos, quando na sua cidade não tem, e isso não, eu não entro nesse mérito, mas o importante é fazer o exame. Aproveitem o Outubro Rosa, tá bom? Vamos para a próxima? A partir de que idade? Ah, eu esqueci, só a partir de que idade que se começa pelo Ministério da Saúde a partir dos 40 anos. Eu acho que é importante a gente saber que este mês muitos lugares também colhem o preventivo de colo de útero, o Papa Nicolau, e aproveitem para colher também, tá bom? Quais os principais sintomas para saber se tem câncer de mama, além dos nódulos? O principal sintoma é o nódulo, tá? Quando você pode observar também
principalmente na hora do autoexame, ou quando você presta atenção, quando você para em frente ao espelho e olha para as suas mamas, muitas vezes pode estar saindo um líquido da mama, pode sair um líquido clarinho, esse líquido clarinho que parece aquele primeiro leite ou colostro, esse líquido clarinho pode ser por diversos motivos. Pode ser por terapia de reposição hormonal, pode ser por anticoncepcional, pode ser por estimulação, pode ser por aborto recente, ter perdido um bebê, pode ser por ovário policístico, por causa de cigarro, por anti-inflamatório, antidepressivo, sedativo, tem um monte de coisa que pode ser esse líquido clarinho, mas tem que saber o porquê. Então tem que chegar no médico e contar o que está acontecendo. Agora, se esse líquido for amarronzado ou sanguinolento, então tem que procurar o médico com urgência, porque pode ser indício de um câncer de mama ou de uma doença no ducto, mas pode ser um indício de câncer de mama, então não dá para esperar que seja alguma coisa benigna. Corre para o médico, porque aí se não for nada maligno, se não for câncer, você vai se cuidar e você vai ficar muito satisfeito, porque não foi nada demais e você está curado, né? Então, quais os principais sintomas para saber se tem câncer de mama, além dos nódulos? Sair esse líquido, olhar e ver que você sempre teve os dois bicos iguais e um bico foi lá para dentro de repente, que na mama está formando em qualquer parte dela, está indo para dentro como se fosse um umbigo, está se formando como se fosse um umbigo, que nunca fez marca de sutiã em lugar nenhum e do lado está fazendo, que tem um caroço que você nunca sentiu, que toda a normalidade nova você deve prestar atenção. As nossas mamas, geralmente, elas não são do mesmo tamanho. Uma é sempre um pouquinho maior que a outra e um pouco diferente. Tem mulheres que têm os mamilos certinhos, outras têm um mamilo um pouquinho mais para a direita e o outro retinho, ou um pouquinho mais para baixo e o outro retinho, um para o lado e o outro para baixo. Às vezes não são iguais. Se nunca foram iguais, não tem problema nenhum continuar não sendo. O problema são aquilo que passa a acontecer e que não acontecia com as suas mamas. Isso é que você tem que observar, tá bom? Dor deve ir ao médico, mas câncer de mama raramente dói. A doença benigna é que dói, mas o câncer raramente, tá bom? Vamos ver outra pergunta agora que vocês mandaram. Quais são os exames para verificar se tem algum nódulo nas mamas? Os exames são mamografia, ultrassom e, por último, o autoexame. Sempre que vocês forem ao médico, sempre que vocês forem ao ginecologista, ele deve examinar, ele ou ela, devem examinar as mamas de vocês. Se ele não examinar ou se ela não examinar, vocês podem pedir que eles façam essa palpação. Vocês podem virar e dizer assim, doutor, o senhor não examinou minhas mamas, eu gostaria que o senhor examinasse. Tá certo? Vocês têm esse direito. Então, não abram mão dele. Tá certo? Então, quais são os exames? Mamografia, ultrassom, autoexame. E o exame que o médico faz. O uso da pílula anticoncepcional aumenta o risco de ter um câncer de mama? Pode aumentar, mas só aumenta se você tiver a célula do câncer de mama. Se você não tiver, não tem risco nenhum. Tudo que é hormônio, seja anticoncepcional, seja terapia de reposição hormonal, o médico sempre tem que estar acompanhando vocês e pedindo exames para saber se você está no nível certo, para você não extrapolar e não começar a aumentar demais os hormônios no seu organismo, porque se você for portadora da célula do câncer de mama, esses hormônios todos vão lá e podem estimular o crescimento dessa célula. E quanto mais velhinha você desenvolver o câncer de mama, melhor, tá bom? Por que uma mulher deve fazer mamografia? Porque a mamografia é o que existe de melhor a nível mundial para a detecção precoce, para o diagnóstico precoce do câncer de mama. Tá bom? É o melhor exame. Todo nódulo na mama pode virar câncer? Não. Só o nódulo que já nasce cancerígeno. Então, nós temos tumores malignos, que é o câncer, e tumores benignos. Nós temos neoplasias malignas e neoplasias benignas.
Nós temos microcalcificações malignas e microcalcificações benignas. E nós temos o câncer. Não existe câncer maligno e câncer benigno. Câncer sempre é câncer, ele é sempre maligno. Então, o nódulo de mama benigno, ele nunca vai virar câncer. Isso não existe em lugar nenhum do mundo, nunca aconteceu e não vai acontecer com ninguém, porque toda doença benigna fica benigna, não vira câncer, tá bom? Vamos para a próxima? Homem tem câncer de mama? Pode ter, já falei, 1%. É que eu quero ler, quero que vocês vejam que eu peguei todas as perguntas que vocês mandaram. Eu não tirei nenhuma, tá bom? Homem pode ter câncer de mama? Pode. 1% do total de casos acontece no homem. Próximo. Câncer de mama masculino. Quais são os sinais que podem detectar isso? Então, no homem, vocês sabem que o homem não se cuida, né? O homem é um problema sério. No homem, ele geralmente fica logo abaixo da pele, às vezes ele é visível. O homem olha e vê, a gente olha e percebe. Ele não é igual à mulher, porque a mulher, por menor que sejam as mamas dela, menores que elas sejam, elas sempre têm mais tecido mamário que o homem. Então, tem homem que fala assim, não, eu tenho muita mama. Ele senta, fica aquela barriguinha e fica a mama caindo em cima da barriga. Ele tem gordura. Ele é gordinho, ele tem gordura. É muito diferente, por exemplo, da ginecomastia, que o homem fica parecendo uma mama de mulher, né? Vai crescendo, às vezes até adolescente acontece isso, de crescer, às vezes cresce uma mama só, a outra não cresce. Então, a ginecomastia é uma anormalidade que quem cuida é o mastologista. Isso também não vira câncer no homem, tá bom? Isso é um problema, uma doença benigna no homem, uma manifestação benigna no homem. É só no menino, tanto faz. É só fazer uma cirurgia, tirar esse excesso e pronto, está resolvido o problema. Esse homem não vai ter câncer de mama porque teve ginecomastia. Então, é um nódulo e assim como na mulher, só que ele é mais fácil de ser detectado, bem mais fácil. É normal sentir dores no bico dos seios? É normal quando está no período pré-menstrual, né? Na TPM, antes de menstruar. Aí pode ser que fique sensível, coloque o sutiã, dói, não pode encostar, não dorme de bruço. O sutiã, às vezes, tem que colocar algodão para encostar o sutiã, porque eles ficam super sensíveis. Se ele é sensível sempre, procura um médico só para poder explicar, tá? Existe câncer de mama que começa no bico, mas quando é dos dois lados, embora tenham alguns tipos de câncer que acontecem dos dois lados, geralmente é preciso ir ao médico para ver. Às vezes a pele está um pouquinho judiada, ela está sensível, às vezes uma pomadinha, um tratamento vai resolver o seu problema. Então, sempre procurar o médico, tá bom? Vamos lá, vamos ver as outras. Quem não tem filho tem mais risco de ter câncer de mama? Tem. O fato de não ter filhos faz com que essa mulher menstrue mais. Então, ela tem mais ciclos hormonais, o hormônio trabalha, aparece muito mais no corpo dela. Então, ela tem, sim, mais chance, tá? Próxima. O exame é feito a partir de que idade? Se for mamografia, a partir dos 40 anos, ou antes disso, se encontrar algum nódulo, tá? Se for uma menina que encontrou um nódulo, vai ser solicitado a mamografia ou o ultrassom. E é importante a gente dizer uma coisa: em casos de histórico familiar, quando tem muitas mulheres na família que tiveram câncer de mama, vocês devem pegar a idade da mulher mais jovem. Então, eu chego e falo, qual é a mulher da sua família? Não é a que teve por último. Qual foi a mulher que desenvolveu mais jovem? Eu tenho uma tia que ela já tem mais de 70 anos, mas ela teve com 40. Ela foi a mais jovem? Todo mundo teve depois dos 40 anos? Ela foi a mais jovem. Então, todas as mulheres na família desta mulher, a partir dos 30 anos, devem avisar o seu ginecologista ou o seu mastologista, que é o médico especialista em mamas, e fazer os exames, começar esse controle a partir dos 30 anos, 10 anos antes da mulher mais jovem. Aí ela vem e fala, olha, agora uma prima minha ficou sabendo que tem câncer de mama e ela tem 38 anos. Então, todas as mulheres dessa família, a partir dos 28 anos, começam esse rastreio do câncer de mama.
sempre 10 anos antes da mulher mais jovem, não é a que teve por último, é a mais jovem, tá bom? Quais são os principais cuidados que devemos ter? Nós temos que cuidar muito bem das nossas mamas, nós temos que conhecer muito bem as nossas mamas, nós temos que aprender a explorar o nosso corpo na hora do nosso banho. Então, na hora do banho, passar a mão bastante aqui no pescoço, passar aqui no meio, aqui é o nosso seio. A gente chama errado, a gente chama as mamas de seio, né? Então, enquanto as nossas mamas são mamas mesmo, e o seio é esse decote aqui, né? Esse buraquinho que a gente tem, né? Esse buraquinho é que é o seio. Então, a gente precisa cuidar bem, ensinar para as meninas o quanto que as nossas mamas são importantes, enquanto nós somos mulheres, o quanto elas devem ser respeitadas, o quanto elas devem ser bem cuidadas, o quanto elas devem, acima de tudo, serem bem cuidadas. Então, se essa menina menstruar, começar a menstruar aos 10, 11, 12, não importa que idade, e você for conversar com ela imediatamente após a primeira menstruação e falar que as mamas são muito importantes, que ela tem que tomar bastante cuidado, que ela tem que tomar cuidado com o que fazem com ela, de colocarem a mão nela e começar a mostrar a importância dessas mamas, essa menina entenderá que ela precisa cuidar, que ela precisa conhecer essa mama, e ela vai se olhar no espelho com respeito e ela vai querer cuidar das suas mamas. E isso é que é o mais importante, porque ela vai crescer sabendo que as mamas precisam ser bem cuidadas, tá certo? Então, eu acho que assim que ela menstrua, a gente deve começar a conversar com essa menina. Conversar sobre o valor das mamas e o quanto que elas devem ser cuidadas, tá bom? Depilar a axila com cera e logo depois usar desodorante roll-on causa câncer? Não. Nem depilar a axila com cera, nem usar desodorante roll-on, nem depilar com cera e usar depois o roll-on, nada disso dá câncer. Isso tudo é a mulherada que fala, é um fofoqueiro para lá e para cá, não tem nada a ver. Eu volto a dizer, o câncer começa na mama e pode ir para a axila, como o meu foi. Mas ele não vem da axila para a mama, ele não provoca um câncer na mama. Isso não acontece, tá bom? Próteses de silicone podem causar câncer? Não, não podem, elas não causam câncer. Algumas pessoas podem ter visto uma empresa estrangeira que, num lote de próteses de silicone que ela produziu, acabou provocando o aparecimento de câncer em algumas mulheres. Então, ela chamou essas mulheres deste lote, porque quem põe prótese de silicone recebe como uma certidão de nascimento da prótese de silicone, que vem quem produziu, o número do lote, o número da prótese, tudo isso. Então, ela tem essa certidãozinha de nascimento, vamos chamar assim. Então, quem operou e colocou prótese daquela dita cuja marca, ela vai procurar saber se ela está nesse grupo desse lote. E mesmo assim, não é câncer de mama que essa prótese provoca. Ela acaba soltando alguns pedacinhos dela, né, algumas rugosidades dela, e aí ela causa um câncer que se chama linfoma não Hodgkin de células atípicas e raras. Então, não provoca de jeito nenhum. Quem tem prótese de silicone pode ficar tranquila. Não tem também o risco de acontecer problema nenhum na hora que for fazer mamografia. O próprio mamógrafo, você informando que tem prótese de silicone, ele é calibrado para não estourar e não encapsular a sua prótese. Então, pode colocar tranquila que não provoca câncer, não. O câncer de mama hereditário pode ser, embora seja uma faixa bem pequena, conforme eu já expliquei, de 5 a 10% do total de casos. Mas todas as mulheres têm que estar atentas, porque a maioria dos casos são de pessoas que não tiveram câncer de mama na família. Próximo. Com qual idade tem que começar a fazer exames das mamas? Eu já respondi. Mamografia a partir dos 40 anos, o autoexame, sempre começar a conversar com essa menina que acabou de menstruar, tá certo? E sempre que acontecer um achado, né? Ou que houver alguma anormalidade, aí vai no médico e ele pede os exames, tá certo?
O que são cistos de mamas? Os cistos é como se fosse uma bexiguinha, como se fosse uma bola de gás, uma bexiga, com líquido dentro, tá bom? Ele é uma doença benigna e ele não vira câncer. Às vezes, ele cresce, ele vai enchendo, ele vai ficando maiorzinho, ele incomoda, principalmente na TPM, antes da gente ficar menstruada. Então, nesse caso, o médico às vezes esvazia ele, manda o líquido para exame, muitas vezes, isso é normal, mas não precisa ter medo, porque não vira câncer. Cisto é uma bolinha com um líquido dentro, tá bom? Qual é a diferença de cistos e nódulos? Os nódulos, eles são concretos, eles são maçudinhos, é uma massinha. E o cisto tem uma aguinha. Essa é a diferença de cisto para nódulo. Tem nódulo benigno, que é o fibroadenoma. Então, esse nódulo também não vira câncer. Tanto cistos, quanto nódulos, como mastite, do período de amamentação, quanto mastite da fumante, são todas doenças benignas que não viram câncer. Tá bom? Qual a idade para realizar o exame da mama pelo SUS? Pelo SUS, 40 anos, do mesmo jeito. Ou, se tiver algum achado, procurar o médico, ele vai solicitar exame sim, tá? Se ele não solicitar, você procure um outro médico. Não fique sem alguém te dar um diagnóstico de doença benigna ou de câncer, tanto faz. Mas achou alguma coisa, o médico pode até virar e falar, isso aqui não é nada, isso daqui é uma glândulazinha sua, que está inflamada porque faltam tantos dias para descer sua menstruação. Pronto, você saiu com uma resposta, tá? Ele vai sumir depois da menstruação, tá bom? Qual a diferença entre câncer in situ e invasivo? O câncer in situ é um câncer que ele cresce, vamos supor que a minha mão é o tecido mamário, e aqui está o câncer in situ. Ele vai crescendo, 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 mas ele não se espalha. Ele vai crescendo só naquele lugar. Ele não tem capacidade de invasão. O câncer invasivo, seja ele de qual família for, porque tem muito tipo de câncer, tem mais de 100 tipos de câncer de mama. Então, o que acontece com ele? Ele cresce e ele se espalha. Ele tem uma capacidade de células se soltarem desse tumor primário, desse nódulo, caírem na rede linfática, ir para a axila, ir para outros lugares, ou cair na rede sanguínea. Por isso, quando ele cai, a gente ouve assim, o câncer da fulana voltou depois de 2 anos, voltou depois de 8 anos, voltou depois de 6 anos. Esse voltar é quando é um câncer invasivo, a célulazinha se desprendeu, viajou pelo corpo e achou um lugar onde ela se identificou. Aí ela fica paradinha ali, fica a químio passa muito tempo no organismo da gente, e aí, quando tudo se acalma, ela, por um gatilho, começa a se desenvolver novamente, tá? Então, o invasivo é que tem essa capacidade de causar metástase, de causar a volta do câncer, longe da mama ou na própria mama, que se chama recidiva. E o in situ, ele cresce, mas fica ali quietinho, ele não tem capacidade de invasão. Então, o tratamento do in situ, ele é bem mais leve, bem mais light, inclusive a mulher pode até não ter que fazer quimioterapia, tá bom? Tem algumas glândulas mamárias, mas a médica da policlínica falou que são normais. Mas sinto um pouco de dor, principalmente quando está perto de menstruar. Isso é normal? É normal, sim. Essas glândulas são as nossas glândulas mamárias, né? Que elas acabam inchando, elas ficam como se tivessem inflamadinhas, então a gente sente a mama grande, sente às vezes a mama quente, mais pesada. Se você está numa condução no transporte público e ele breca ou ele passa em cima de uma lombada, você quer matar o motorista. Por quê? Porque as mamas ficam muito sensíveis, né? Então, são as glândulas que acabam se manifestando porque vai descer a menstruação. O Chico vai chegar. Então, é importante a gente saber que isso pode acontecer sim no período pré-menstrual. Aí menstruou, pô, que alívio, passa tudo, até voltar na TPM. Aí ela volta a fazer isso com você, tá bom? Mas fica tranquila que é normal. Qual a idade mais comum para o desenvolvimento do câncer de mama? A idade mais comum é a partir dos 40, 50 anos, tá? Mas nós já temos mulheres na faixa dos 30, eu mesmo tive com 38, há 21 anos atrás, e eu tenho mulheres no Instituto Neomama na faixa dos 20 anos,
Então, a gente tem que estar sempre atento, tá bom? Mas o mais comum, 40 a 50 anos. O uso do antitranspirante aerossol ou roll-on pode causar câncer de mama? Mais uma vez, não, não pode, mesmo que seja o aerossol. Muitas vezes, você troca de desodorante e começa a formar como se fosse uns carocinhos. Troca de novo o desodorante, volta para o antigo ou usa um outro, e aí você vai ver que às vezes é um entupimentozinho de poro que causa um sebinho lá dentro, uma anormalidade lá dentro, e aí quando você troca de desodorante, geralmente ele some, tá bom? Se ele não sumir, procura o médico, mas não tem nada a ver com câncer de mama, tá bom? O exame que fazemos em casa, no banho, em frente ao espelho, que é o autoexame, o câncer é sempre notado? Não. Não é diagnóstico precoce. A gente só acha um câncer de mama no autoexame, esse que faz em frente ao espelho, que a gente toca as mamas, quando ele já tem mais de 1,5 cm. Então, não é diagnóstico precoce. Não é um tumor tão grande, mas quanto menor, melhor. E quanto mais você fizer autoexame, mais você conhece suas mamas. Então, se o médico não percebeu nada e você notou alguma coisa, o médico não deu atenção, você falou com o médico, falou, olha, tem um negocinho aqui, não, isso não é nada, não pediu exame, você tem o direito de procurar um outro médico para ouvir uma segunda opinião, tá bom? Uma segunda, uma terceira. O importante é fazer um exame e ter um diagnóstico na mão, tá? A reposição hormonal aumenta o risco de câncer de mama? O uso da pílula anticoncepcional aumenta o risco de ter câncer de mama? Tanto a reposição hormonal como a pílula anticoncepcional só aumentam o risco se você tiver a célula do câncer de mama. Senão, você pode tomar o hormônio quando você quiser, tá bom? Mas sempre com acompanhamento médico, se você precisar tomar anticoncepcional e reposição hormonal. Sempre com acompanhamento médico. Nunca tomar porque a vizinha está tomando e está com a pele bonita, a outra está tomando e está com o cabelo bonito, está mais disposta, consegue fazer exercício e você não, e você engordou e ela não. Não sigam por esse parâmetro. Sempre é o médico que tem que determinar aquilo que é melhor para você, tá bom? E ele fazer o acompanhamento. Sobre a demora SUS com os cuidados das mulheres a partir dos 40 anos. Em Santos não tem demora SUS. Não existe demora SUS em Santos, só se em outras cidades, tá? Em Santos você vai, às vezes você faz mamografia no mesmo dia. Atualmente, no Outubro Rosa, você pode fazer mamografia até no mesmo dia, tá? Qual a idade para realizar o exame? Já falei a partir dos 40, que se começa, né? Ou se achar algum nódulo antes disso, ou alguma anormalidade. O autoexame deve ser feito desde nova? Eu acho que sim, porque não adianta depois dos 20 anos você ir explicar o autoexame para uma moça que já menstrua há 7, 8 anos e nunca fez autoexame. Ela não vai colocar ele na rotina dela. Enquanto que se você for conversando, é muito mais fácil de você ir explicando que agora ela precisa examinar as mamas, papapá. É muito mais fácil, né? Agora, se de repente você falar, você precisa fazer autoexame, ela falou, não fiz até agora, não vou fazer, né? Então, eu acredito que sempre falando. Quais os possíveis tratamentos? Tratamento a gente tem tratamento cirúrgico, tem quimioterapia, tem radioterapia, se detectado câncer de mama. Existem pessoas que fazem cirurgia, tiram a mama e não precisam de quimioterapia nem radioterapia. Tem pessoa que tira a mama, precisa fazer quimio e rádio. Tem pessoa que tira a mama e só faz rádio. Tem pessoa que não tira a mama toda, tira só uma partezinha, mas toda vez que a mama for preservada, tem que fazer radioterapia. E a quimioterapia, quem vai determinar se precisa ou não é o médico que te operou, junto com o oncologista clínico, que é o médico que prescreve a quimioterapia. Em relação à família, qual a melhor maneira de abordar esse assunto? Sempre com muita clareza, sempre com muita verdade. Se você quiser esconder de uma mulher que ela tem câncer de mama, ou quiser falar assim, não liga, o seu cabelo caiu, cabelo cresce logo. Você não deve falar isso para uma mulher com câncer de mama, e com câncer nenhum, porque os cabelos são muito importantes para nós. Então, perder os cabelos, e eu perdi todos os meus cabelos, todos os meus pelos, é muito difícil de enfrentar. Às vezes, para algumas mulheres, é pior a queda de cabelo do que a perda da mama. Então, a gente não pode menosprezar o tratamento de ninguém. A gente tem que olhar para essa mulher e entender que ela está vivendo um momento de fragilidade muito grande, que ela está sofrendo, que ela está com medo, porque ela não conhece a cirurgia,
ela não sabe como vai reagir à quimioterapia, ela está sofrendo porque o médico já avisou que ela vai perder os cabelos e ela tem uma esperança muito grande que os cabelos não caiam, e aí quando eles caem, ela cai junto, ela tem momentos muito ruins e ela tem medo da radioterapia, até porque tem muita comadre de plantão que fala muita besteira. Então, evitar as comadres de plantão. Acreditar no médico, focar no tratamento, ter bastante fé, bastante força, bastante coragem, tá bom? Minha pergunta é sobre a demora do SUS em relação aos exames de um ano para o outro das mulheres a partir dos 40. Também aqui em Santos não tem demora, gente. Existem capitais que têm demora. Até o Rio de Janeiro é uma cidade que tem bastante demora. São Paulo acontece, às vezes, em algum lugar de ter. Aqui na nossa região só tem demora se você não se virar. Então, se você sabe que você vai no médico, que você vai marcar o médico, e você vai ser atendida 5 meses depois, ele vai te pedir mamografia. E ele vai pedir a mamografia. Você vai fazer 4 meses depois. O que você tem que fazer? Você tem que fazer a mamografia, já marcar o retorno com ele e já pedir, e aí ele já vai pedir outra mamografia. Por quê? Porque não é depois de 5 meses? A mamografia não é depois de 4 meses? Quando for 5 com 4, 9. Com 10 meses, depois que você marcou, você já está com o seu exame na mão e tem que voltar ao médico, não tem? Então, você espera 1 mês e já vai marcar novamente o seu retorno para poder dar o exame para o médico e poder fazer a sua mamografia dentro do prazo de 1 ano, tá bom? Aqui em Santos não existe isso. Quais os cuidados para a prevenção? Não existe prevenção para câncer de mama. Se você quer postergar, se você quer adiar o aparecimento do câncer de mama, comer certo, não ser sedentária, não ter sobrepeso, ter bastante saúde, procurar ser saudável, não fumar, não beber, mulher com câncer de mama não pode beber, e ver o número de filhos que você teve e ir sempre ao médico fazer os seus exames de imagem. O câncer de mama hereditário pode ser hereditário, mas é um pouquinho só. Eu, às vezes, me repeti nas perguntas, porque eu quis mostrar para vocês que todas as perguntas que chegaram até eu, elas foram respondidas, tá? A gente encerra aqui todas as perguntas que vocês fizeram, todas foram lidas e eu espero ter respondido à altura para vocês. Eu quero só deixar bem claro que essa explicação que eu estou dando não substitui a consulta médica, não substitui exame algum, então na verdade é um incentivo para que vocês procurem médico, para que vocês façam seus exames, para que vocês não descuidem do seu autocuidado. Não façam isso com você, com você mesma, né? A sua vida vale demais. Toda a vida vale muito, toda a vida é importante, toda a vida vale a pena. E todo câncer vale a pena ser enfrentado. Mesmo que ele apareça na sua vida, você não está sozinha nessa luta. Existem milhares de mulheres que foram diagnosticadas e a maioria se salvou do câncer de mama. Mas a gente não pode deixar a coisa correr. A gente não pode achar que ele vai desaparecer. Ele não vai desaparecer. Ele só vai crescer mais. Tá certo? Muito obrigada por vocês terem me ouvido. Obrigada pelo convite e por terem enviado essas perguntas que foram importantes para mim, para conhecer um pouquinho vocês, apesar de não estar presente. E obrigada por cada uma que escreveu a sua dúvida. Qualquer esclarecimento que ainda seja necessário, pode entrar em contato comigo, tá bom? A pessoa que me mandou as perguntas vai saber o meu contato, tá certo? Não esqueçam de ir ao médico, eu não substituo ele. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus, fiquem bem e cuidem-se.